E se a verdadeira razão pela qual suas afirmações não funcionaram for porque elas nunca foram ditas do lugar onde a realidade se curva? Eu sou não é um cântico, não é uma fórmula, não é uma performance para o universo aplaudir. É o sinal bruto e sagrado que diz ao campo de potencial infinito: é isso que eu me tornei. Não quem eu espero ser, não quem estou tentando me tornar, mas quem eu sou, no invisível, no silêncio, antes de qualquer coisa se mover. E ainda assim, a maioria das pessoas fala "eu sou" como um desejo desesperado. Eles dizem "eu sou abundante" enquanto tremem com as contas. Eles sussurram "eu sou amado" enquanto seu peito está apertado pelo medo da rejeição. Eles proclamam "eu sou digno" enquanto secretamente se preparam para a decepção. E não é culpa deles. Eles foram ensinados que dizer as palavras é suficiente, que a repetição por si só irá substituir décadas de dissonância interna. Mas o subconsciente não responde ao ruído. Responde ao tom, à vibração. A verdade falada a partir da identidade, não da insegurança. Neville Goddard disse sem hesitação: "Eu sou é o único poder que cria. Não eu desejo, não espero, não estou trabalhando nisso, mas eu estou." E ainda assim, tantos usam esse poder como uma ferramenta emprestada, incertos se realmente lhes pertence, como se precisassem provar a si mesmos antes que o universo conceda permissão. E isso é a dor invisível por trás da maioria das frustrações espirituais. Não é preguiça, não é ignorância, é a fome de se sentir válido, a dor de se sentir escolhido, a tristeza silenciosa de se perguntar se você é uma fraude por afirmar uma vida que ainda não pode tocar. Você observa os outros manifestarem sem esforço, enquanto recita afirmações com os dentes cerrados, perguntando-se o que há de errado com você. Mas ouça isto: não há nada de errado com você. Há apenas um desalinhamento entre suas palavras e seu centro de ser. Joe Vitale fala dessa assinatura emocional. Ele nos lembra: as palavras são inertes sem sentimento. O subconsciente, o verdadeiro criador, não responde ao volume, responde à ressonância. Quando sua frase corresponde à autoimagem, as portas se abrem. Quando não corresponde, o campo permanece em silêncio. Não importa quão altas sejam suas declarações. Então, a mudança não está no que você diz, mas de onde você diz isso. Você não usa "eu sou" para se convencer. Você usa isso para se revelar. Você fala a partir do lugar da versão de você que já vive isso. Mesmo quando seus sentidos gritam o contrário. Mesmo quando sua conta está vazia. Mesmo quando seu coração se sente frágil. É quando as palavras se tornam poder. É quando a afirmação se torna corporeidade. É quando a realidade começa a se rearranjar. Porque "eu sou" não é uma ferramenta, não é uma trapaça, não é uma técnica para conseguir o que você quer. É o seu nome vibracional, ecoando do futuro, ancorando-se no agora. Quando você o pronuncia a partir da verdade, o universo não tem escolha a não ser responder. Não porque te favorece, mas porque te reconhece. Que este seja o momento em que você pare de dizer a coisa certa com a imagem errada de si mesmo. Que este seja o ponto de virada, onde você se lembre de que nunca foi destinado a se tornar a versão poderosa. Você só precisava lembrar que já é. E nesse recordar, sua voz mudará, sua postura mudará, sua frequência se alinhará, e a realidade te encontrará lá, porque você finalmente se encontrou. Eu sou paz. A frase que acaba com a guerra interior antes de vencer lá fora. Há um tipo de tensão que não grita. Zumbido sob sua respiração, aperta sua mandíbula, endurece sua caminhada. É a pressão para manifestar algo só para parar de se sentir inseguro. Você diz que quer paz, amor, riqueza, mas seu corpo está negociando a sobrevivência. E assim o universo ouve. Não as suas afirmações, mas o seu sistema nervoso. E ele responde, não com a vida que você está pedindo, mas com o estado que você está incorporando. Muitos tentam manifestar como uma fuga.
Eles pensam: se eu conseguir fazer isso acontecer, a pressão vai embora. Mas quando o desejo nasce da desespero, seu poder trabalha contra você. O subconsciente não pode mentir. Ele apenas reflete. E quando sua energia diz: eu preciso disso para me sentir calmo, ela reflete a ansiedade, não o resultado. O mundo exterior se torna um ciclo, não um avanço. Você busca a facilidade, mas carrega a tensão. Você anseia por tranquilidade, mas alimenta o barulho. Há outra maneira, uma reversão sagrada. Uma frase que carrega não apenas intenção, mas uma reorganização interna. Eu sou a calma antes da chegada. Não depois. Não quando o dinheiro chegar. Não quando eles disserem sim. Mas agora. No intervalo. Na pausa antes da prova. É aí que a mudança começa. Não na ação, mas na atmosfera. Esta frase não é para quando você se sente bem. Não é para aplicativos de meditação ou manhãs tranquilas. É para a tempestade. É para o momento em que seu peito se aperta antes da conta ser aberta. É para quando você está esperando a ligação, o resultado do teste, a confirmação. Esse é o momento da reprogramação. Porque quando você pode falar de paz enquanto está em meio à incerteza, sua identidade não mais negocia com o caos. Você não está fingindo serenidade. Você está reivindicando a autoria. Você está dizendo: eu não espero mais pela paz como resultado. Eu a carrego como minha causa. Não imploro mais ao mundo para se acalmar para que eu possa me sentir seguro. Eu declaro calma, e o mundo ajusta seu clima. Isso é incorporação. Isso é autoridade vibracional. É aí que o verdadeiro eu sou começa. E lentamente, quase imperceptivelmente, sua respiração se aprofunda. Seu olhar se suaviza. Seu campo interior se torna menos como um campo de batalha e mais como um santuário. Não porque o mundo exterior mudou primeiro, mas porque você se lembrou de que sempre foi a fonte. Eu sou a calma antes da chegada. Diga isso quando o medo quiser falar primeiro. Sussurre quando suas mãos tremem. E deixe que se torne mais do que palavras. Deixe que se torne sua frequência única. Eu sou escolhido. A afirmação que colapsa anos de feridas de rejeição. Algumas feridas não sangram. Eles ecoam. Você as sente nos espaços silenciosos, quando a mensagem não chega, quando a sala esquece seu nome, quando você dá amor, mas se sente invisível. A rejeição nem sempre grita. Às vezes ela se esconde por trás da hiperindependência, por trás do sorriso de alguém que aprendeu a esperar pouco. E lá no fundo, uma pergunta dói. Sou realmente desejado como sou? É aqui que muitos caminhos espirituais silenciosamente estagnam. Você visualiza, você afirma, você tenta se alinhar. Mas se o seu subconsciente ainda acredita que precisa de provas de ser desejado, você atrairá situações que refletem a indesejabilidade, não como punição, mas como reflexão. Porque a manifestação não entrega o que você deseja, revela o que você aceita. Então você fala, eu sou amado, mas lá no fundo, um eu mais jovem sussurra. Por que alguém me escolheria? Esse sussurro é a vibração. Esse sussurro é a semente. E a menos que seja amado até o silêncio, continua moldando o campo. A solução não são mais afirmações. É uma frase que não pede para ser escolhida, mas lembra que já é. Eu sou escolhido, mesmo em silêncio. Não escolhido porque eles ligaram. Não escolhido porque você ganhou. Não escolhido porque você finalmente foi suficiente. Escolhido porque essa é a sua essência. Escolhido porque a própria força vital decidiu que você era digno de existir. O sol não faz audição. Brilha. E a vida se adapta à sua presença. Assim deve ser você. Você não está esperando ser reivindicado. Você está esperando para reconhecer que seu lugar sempre foi preparado. Esta frase começa a derreter a antiga programação de sobrevivência. Aquela que fez você encolher para caber. Aquela que te fez aceitar migalhas como bênçãos. Aquela que te disse para conquistar o que seu espírito já havia recebido. Quando você diz, eu sou escolhido, mesmo em silêncio, você fala de além da ferida. Você fala da herança.
não da fome. E essa mudança muda tudo. As pessoas ainda podem ir e vir. As mensagens ainda podem ser atrasadas. Mas sua identidade não vacilará. Porque agora, você entende. Ser escolhido não é um prêmio. É uma postura, uma frequência, uma lembrança. E a partir dessa lembrança, os relacionamentos se transformam. Não porque você tentou controlá-las, mas porque você parou de se abandonar nelas. Fale suavemente. Fale com firmeza. Fale isso até que suas células relaxem e seu coração não sinta a necessidade de provar. Eu sou escolhido, mesmo em silêncio. E nesse silêncio, a vida começa a responder. Não porque você implorou, mas porque você finalmente ouviu sua própria alma dizer sim. Estou pronto. A mudança silenciosa entre esperar e receber. A prontidão não é sobre preparação, é sobre permissão. E a maioria das pessoas não falta preparação. Falta-lhes a permissão interna para receber o que dizem desejar. Eles passam pela vida com os quadros de visão certos, os diários certos, o vocabulário certo, mas ainda se sentem incapazes quando o milagre chega. Não porque não sejam dignos, mas porque um medo oculto diz: e se eu não conseguir segurá-lo? Há uma segurança silenciosa na espera. Um conforto em permanecer na fase de esperança. Porque enquanto o sonho está a caminho, você ainda não precisa arriscar falhar quando ele se tornar real. Então você estica o processo, você ensaia sua fé, você imagina a mudança. Mas o subconsciente mantém você em órbita, em torno do resultado, nunca realmente pousando. Porque não acredita que você esteja neurologicamente pronto para conter o que pediu. É por isso que tantas manifestações pairam fora de alcance. Não porque você fez algo errado, mas porque você ainda não se tornou a versão de você que permite que o sonho permaneça. A autoimagem ainda está negociando com a escassez, ainda preso a uma identidade antiga que vê milagres como acasos, não como seu novo normal. E é aqui que a frase entra, não como uma ferramenta de força, mas como um desbloqueio gentil. Estou preparado para a versão de mim que já possui isso. Isso não é sobre merecer mais. Trata-se de se tornar o espaço para mais. Sua realidade corresponde ao que seu sistema nervoso acredita que pode sobreviver. Então, quando você se torna a pessoa que não hesita na alegria, que não recua diante do sucesso, que não se sabota sob os holofotes, o mundo exterior responde oferecendo permanência, não vislumbres. Esta frase não é para o início da sua jornada de manifestação. É para a borda. O ponto onde você quase chegou. E o eu antigo quer te puxar de volta. Estou preparado para a versão de mim que já possui isso, diz ao campo. Não estou mais esperando. Não estou mais em ensaio. Estou pronto para acolher a frequência da realização. E lentamente, a identidade se expande. Você para de correr cenários imaginários de perda. Você para de duvidar da sua capacidade de manter amor, dinheiro, visibilidade. Você para de temer o que já é seu, porque agora você se lembrou. Receber não é sobre valor, é sobre a regulação do sistema nervoso. O universo não retém. Espera até você parar de tremer na presença. Fale isso não com urgência, mas com reverência. Estou preparado para a versão de mim que já possui isso. E à medida que essa versão se instala em suas células, o que você tem perseguido se vira e te reconhece. Não como um buscador, mas como aquele que finalmente disse sim. Antes de seguirmos em frente, respire fundo. Se algo em você já está mudando, se uma parte de você se sente vista, ouvida, ou simplesmente mais desperta, então você vai querer conferir o que deixei para você no comentário fixado. Não é mais informação. É um convite para pegar o que você está sentindo agora e enraizá-lo em quem você está se tornando. Vamos continuar, porque o próximo Eu Sou não apenas muda a percepção, ele retoma a autoria. Antes de seguirmos em frente, respire. Se algo em você já está mudando, se uma parte de você se sente vista, ouvida, ou simplesmente mais desperta, então você vai querer conferir o que deixei para você no comentário fixado. Não é mais informação. É um convite para pegar o que você está sentindo agora
e enraizá-lo em quem você está se tornando. Vamos continuar, porque o próximo eu sou não apenas muda a percepção, ele retoma a autoria. Eu sou a fonte, revertendo a busca tóxica por validação externa. Chega um ponto na jornada de todo buscador em que a exaustão substitui o desejo, não porque o sonho está muito longe, mas porque você passou tempo demais acreditando que ele detinha a chave para o seu valor. O amor, o sucesso, o lar, o reconhecimento, eles começam a parecer oxigênio, como se fosse apenas na sua chegada que você finalmente se sentirá vivo. E assim você persegue, não por alegria, mas por prova. Esta é a forma mais sutil de autoabandono. Você coloca o poder de se sentir suficiente em algo fora de você. Você diz, uma vez que eu conseguir isso, me sentirei completo. Mas essa crença, por mais espiritual que pareça, ainda está enraizada na falta. Ainda está dizendo, eu não sou a fonte, eu sou o resultado. E enquanto você viver como o resultado, sua vida se torna um espelho de alguém esperando ser resgatado por suas próprias manifestações. Mas há uma frase que rearranja esse paradigma, não inflando seu ego, mas lembrando-se de sua autoria. Eu não sou o resultado, eu sou a causa. Nessas palavras, a energia se inverte. Você para de se curvar à manifestação. Você para de implorar ao mundo para confirmar seu poder. Você percebe, tudo começa em mim, e nada fora pode me dar o que eu já não possuo em essência. Esta frase quebra o ciclo de desempenho, aquela que fez você se doar demais nos relacionamentos só para se sentir necessário, aquela que te fez correr atrás de empregos buscando aplausos em vez de alinhamento, aquela que te enganou, fazendo você pensar que a evolução espiritual significava prova constante, esforço constante. Quando você declara, eu sou a causa, você acaba com a fome, não rejeitando seus desejos, mas não mais pedindo que eles o validem. E aqui está o mistério. Quando você se torna a fonte, o que você queria começa a te perseguir. As oportunidades aparecem onde você parou de se esforçar. As pessoas te reconhecem onde você parou de provar. O dinheiro flui onde você parou de agarrar. Não como uma recompensa cósmica, mas como uma consequência natural. Porque agora, sua vibração é de plenitude, e a plenitude é magnética. Esta frase é melhor dita não durante momentos de certeza, mas durante decisões. Ao escolher entre medo e fé. Quando se pergunta se você será suficiente, terá o suficiente, será visto o suficiente. É nesses momentos sutis, antes da ligação, durante o silêncio, após a rejeição, que sua identidade recupera seu centro. Eu não sou o resultado. Eu sou a causa. Sinta o peso disso, não como uma responsabilidade, mas como uma libertação. Você não está aqui para correr atrás do que pensa que vai te completar. Você está aqui para emanar o que já vive dentro de você. E nessa emanação, a realidade não pode deixar de responder. Não porque você forçou, mas porque finalmente se lembrou. Tudo começa em você. E nada realmente começa até que você diga, eu sou a fonte, eu sou a abundância. Porque a maioria das pessoas o usa de forma inadequada, e a frase que o torna real. A abundância não é dinheiro. A abundância não é conforto. A abundância não é um número na tela. É um estado de ser. E é por isso que tantas pessoas falham em senti-lo, mesmo quando dizem as palavras. Eles dizem, eu sou abundante, enquanto seu peito se aperta ao ver a conta bancária. Eles sussurram afirmações em um ar denso de ansiedade. E então se perguntam por que nada muda. O corpo não mente. Ele revela a verdade da sua vibração muito antes de sua boca se abrir. Você pode repetir, eu sou rico 1000 vezes. Mas se seu sistema nervoso estiver em modo de sobrevivência, se sua voz interior ainda estiver se preparando para a escassez, sua energia sinaliza contração, não transbordamento. E o campo, o espelho divino, responde não a declarações, mas à incorporação. Este é o mal entendido em que tantos buscadores espirituais caem. Acreditar que a abundância é algo a ser conquistado.
que se eles se tornarem bons o suficiente, espirituais o suficiente, disciplinados o suficiente, então talvez o universo permita a prosperidade. Mas essa crença é o próprio porteiro. Diz: eu ainda não sou aquele que pode ter. Ainda preciso provar. Ainda preciso esperar. E assim, a realidade espera com você. Mas há uma frase que não pede permissão. Cria espaço. Eu sou espaço suficiente para transbordar. Não se trata de ter mais. É sobre se tornar mais. Mais espaço. Mais abertura. Mais permissão para receber sem medo. Porque o transbordamento não entra em um recipiente ainda preso pela vergonha, culpa ou escassez. Flui para aquele que pode segurá-lo, plenamente, suavemente, sem hesitar. Esta frase reconfigura sua relação com a riqueza. Não diz que você tem isso. Diz que você pode segurá-lo. Não discute com a situação atual. Ela se expande além dela. Fala sobre a capacidade energética, não sobre a evidência imediata. E é isso que transforma o corpo. Porque a abundância não se instala onde há contração. Cai onde há espaço. Espaço. Respiração. Eu sou espaço suficiente para transbordar. Não é apenas poético. É científico. O sistema nervoso precisa se sentir seguro antes de permitir a expansão. Se a riqueza parecer perigosa, muito grande, muito instável, seu corpo a afastará antes que sua mente perceba. Mas quando você se declara como espaço, não como necessidade, você remove a pressão. Você para de buscar. Você começa a receber. Então você fala isso quando o medo da falta sussurra novamente. Quando a fatura chega. Quando a dúvida surge. Não para resolver o problema, mas para recentralizar seu poder. Porque a verdade é que a abundância sempre esteve ao seu redor, esperando. Não para você correr atrás dele, mas para que você se torne aberto o suficiente para segurá-lo sem pedir desculpas. Você não está apenas pedindo mais. Você está permitindo mais ao expandir quem você é. E nessa expansão, o universo encontra uma correspondência. Não porque você implorou, mas porque você se tornou. Você se tornou o espaço. Você se tornou o suficiente. Você se tornou o recipiente para o transbordamento. E agora, tem para onde ir. Eu sou agora. A sentença que termina em manifestação de algum dia. O tempo pode se tornar a prisão mais suave. Não porque te aprisiona, mas porque te convence a adiar a ti mesmo. Você diz, está vindo, está perto, só não está aqui ainda. E sem perceber, você começa a viver na procrastinação. O sonho está sempre no horizonte. A manifestação está sempre a caminho. E assim é o seu senso de paz, sua permissão para ser feliz, seu direito de se sentir completo. Esta é a armadilha oculta do atraso espiritual. Parece esperançoso, parece otimista, mas por trás da superfície diz: eu não sou a versão que pode ter isso agora. Diz: eu ainda preciso de tempo para me tornar digno. E o campo escuta, porque o universo não traz para você o que você espera para depois. Traz para você quem você é agora. Sua identidade é a marca temporal da sua realidade. Se você acredita que o sonho vive no futuro, sua energia se organizará em torno desse futuro, não do presente. Você visualizará sem corporeidade. Você afirmará com um sutil tom de distância. E quanto mais você espera, mais você reforça a espera. Não porque o sonho está longe, mas porque sua frequência ainda não se ancorou no agora. Há uma frase que colapsa esse ciclo. Isso remove a lacuna de tempo entre o desejo e a manifestação. Eu sou o agora onde já está. Não amanhã. Não tão cedo. Não algum dia. Agora. Esta frase não é fantasia. É uma ordem. É uma relocação espiritual. Isso traz sua identidade para a frente, em alinhamento com o campo do já feito. Quando você diz, eu sou o agora, você não está fingindo. Você está incorporando a versão de você que não negocia mais com a procrastinação. Você está escolhendo a presença em vez do adiamento.
E essa mudança, por mais sutil que seja, reorganiza sua realidade. Suas escolhas mudam. Sua postura muda. Sua linguagem muda. Não para impressionar o universo, mas porque você entrou na linha do tempo onde isso já aconteceu. Você fala isso depois que a visualização termina, depois de ver a versão de você que tem o amor, o lar, a saúde, a abundância, e você deixa essa imagem se dissolver no presente. Não como uma fantasia, mas como uma memória lembrada do futuro. Este é o verdadeiro significado de viver no final. Não se trata de convencer o mundo. Trata-se de colapsar o tempo através da suposição. Eu sou o agora onde já está. Diga isso com presença, com respiração, com a energia de alguém que não tem nada a perseguir. Porque agora é onde a semente cria raízes. Agora é onde o espelho se forma. Agora é onde o futuro reconhece seu próprio nome e caminha em sua direção. Não porque está tentando chegar, mas porque você finalmente parou de colocá-lo em qualquer outro lugar que não seja aqui. Eu sou digno. A identidade que não pode ser conquistada, apenas recuperada. Há um tipo de fadiga que nenhuma quantidade de descanso pode curar. É o cansaço de tentar conquistar seu próprio valor. Você acorda buscando. Você trabalha duro para se sentir válido. Você dá mais do que tem só para se sentir visto. E por trás de tudo, uma voz suave sussurra. Talvez, se eu apenas me provar o suficiente, finalmente sinta que pertenço aqui. Este é o sabotagem silenciosa por trás de tantas jornadas espirituais. A dignidade torna-se um projeto. Você pensa que se tornar produtivo o suficiente, espiritual o suficiente, curado o suficiente, então talvez finalmente você será permitido sentir-se completo. Mas essa crença é o véu. Mantém a dignidade pendurada fora de alcance, sempre condicional, sempre a um passo de distância. Mas o valor não é um objetivo, não é um nível, não é uma recompensa por viver a vida da maneira certa. O valor é a linha de base, a herança que nunca foi removida, apenas esquecida. E no momento em que você tenta conquistá-lo, você assume uma identidade que diz: eu ainda não tenho isso. E a partir dessa identidade nada se fixa. Porque o que você realmente busca, paz, prosperidade, amor, não pode pousar em um coração que ainda está fazendo audições. Há uma frase que encerra a audição: sou digno sem conquistas. Não porque você deu mais. Não porque você conquistou mais. Não porque alguém finalmente te validou. Mas porque a sua existência é a prova. Você não está aqui para provar. Você está aqui para lembrar. E lembrar não é passivo. É radical. É o momento em que você para de negociar seu direito de ocupar espaço. Esta frase é uma revolução silenciosa. Derrete as partes de você que confundem exaustão com valor. Cura o padrão de se esforçar demais apenas para se sentir visível. Reescreve a identidade do que dá demais, do que pensa demais, do que realiza demais. Não com vergonha, mas com suavidade. Porque o seu valor nunca foi perdido. Foi apenas enterrado sob o ruído de tentar demais para ser escolhido. Eu sou digno sem conquistas. Não é um passe para a preguiça. É um convite à presença. Para saber que você não precisa conquistar o que sua alma já é. E esse saber se torna a base. Não para a inação, mas para a ação inspirada. Não do medo, mas da plenitude. Do transbordamento. Da paz. E aqui está a imagem que confirma isso. A coroa não pertence àquele que trabalha mais duro. Pertence ao herdeiro. Aquele que carrega a linhagem da suficiência. Aquele que lembra seu lugar sem perguntar. E assim, deixe que esta frase se torne sua coroa. Não como uma ostentação, mas como um retorno à casa. Diga isso não para se convencer, mas para voltar a si mesmo. Eu sou digno sem conquistas. Deixe isso se instalar nos seus ossos. Deixe que suavize o esforço. Deixe que se torne a verdade pela qual você não precisa mais argumentar. Porque agora, finalmente você se lembra. Você sempre foi suficiente. Você apenas parou de dizer isso. Até agora, estou recebendo. Como quebrar o padrão de dar para ser visto.
Algumas das pessoas mais generosas carregam as feridas mais profundas. Eles dão amor sem pedir, oferecem espaço sem descansar, oferecem bondade mesmo quando seus próprios corações estão silenciosamente famintos. E ainda assim, eles se perguntam por que a vida não retribui da mesma forma. Porque, mesmo com toda essa generosidade, eles ainda se sentem invisíveis, sem apoio, intocados pela própria abundância que derramam nos outros. Isso não é sobre karma, é sobre condicionamento. Em algum momento, o subconsciente associou dar com segurança. Ser necessário tornou-se uma ferramenta de sobrevivência. Ser útil tornou-se a moeda do amor. E lentamente, receber se tornou algo estranho, até mesmo perigoso. Você começou a sentir que receber significava fraqueza, egoísmo ou até mesmo perigo. Então você bloqueou. Não porque você não quisesse, mas porque seu sistema nervoso foi treinado para rejeitar. E aqui reside o paradoxo espiritual. Você afirma que está pronto para receber, mas, no fundo, ainda sente a necessidade de explicar, justificar, merecer o que chega. Você recebe um elogio e imediatamente devolve um. Você recebe gentileza e imediatamente desvia. Você manifesta algo belo e sente a necessidade de provar que merece. Isso não é humildade. Isso é autoproteção disfarçada de virtude. Mas há uma frase que dissolve esse velho programa. Uma frase que ensina o corpo a se abrir sem negociação. Estou recebendo sem história. Não com uma explicação. Não com uma performance. Não com culpa. Apenas recebendo. Completamente. Livremente. Sem a necessidade de explicar o porquê. Porque no momento em que você justifica suas bênçãos, você baixa sua frequência para igualar sua dor passada. Esta frase é uma reeducação do seu valor. Ensina a mente a sentar-se em quietude enquanto o universo dá. Ensina o coração a se abrir sem se contrair. Reconfigura o sistema nervoso para permitir sem contrair. E nessa permissão, os milagres fluem. Não porque você os perseguiu, mas porque finalmente parou de discutir com a sua chegada. Estou recebendo sem história. É melhor dito quando o velho reflexo surge. A vontade de retribuir imediatamente, de minimizar o presente, de encolher-se sob os holofotes. Isso interrompe o ciclo. Coloca você de volta na presença. E na presença, receber se torna natural. Não porque você se tornou outra pessoa, mas porque finalmente parou de se desculpar por quem você já é. É assim que a neuroplasticidade funciona. Não pela força, mas pela nova experiência. Quanto mais você se permite receber sem histórias, mais seu cérebro se conecta à segurança de ter. E quanto mais seguro você se sentir em ter, mais você irá manter. Amor, dinheiro, reconhecimento, apoio. Porque agora não há mais discussão interna. Apenas um campo aberto. Diga isso com delicadeza. Estou recebendo sem história. Deixe que se sinta estranho no começo. Deixe que isso estique sua capacidade. E então, deixe isso se tornar sua nova linha de base. Não um momento de indulgência, mas uma declaração de plenitude. Porque receber não é uma recompensa, é da sua natureza. E agora, você finalmente está deixando isso respirar. Eu sou o fim. Como colapsar o tempo através da suposição. O tempo se estica quando você acredita que seu desejo está distante. Quanto mais você espera, mais sua identidade reflete a falta, e mais a realidade demora. Neville Goddard não disse, espere até que seja real. Ele disse, viva no fim. Isso significa deixar a versão final de você liderar, agora. Não através da força, mas através da incorporação. A maioria não entende isso. Eles visualizam como se esperassem que isso convencesse o universo. Mas a verdadeira suposição não é fingir, é retornar. Retornando ao eu que já possui, já é, já se tornou. Esse eu não implora. Respira como se já estivesse feito, e nesse suspiro, o tempo se curva. Eu sou o fim se desenrolando agora. Não é metáfora, é frequência. É assim que você supera a velha identidade de esperar, duvidar, perseguir.
Você colapsa o futuro no presente ao estabilizar a sensação de chegada. Não o resultado, a identidade por trás dele. Quando você anda, fala e decide a partir dessa identidade, você sai da linha do tempo da procrastinação. A vida se alinha. Não porque você fez mais, mas porque você se alinhou mais com o que já é. Isso não é negação, é design. O campo reflete sua suposição dominante. Se você é o fim agora, o meio se reorganiza ao seu redor. Sem perseguição, sem falta, apenas coerência. Diga-o com tranquilidade. Eu sou o fim se desenrolando agora. E deixe essa identidade fazer o trabalho. Deixe o mundo alcançar quem você já se tornou. Não sou mais o velho eu. A frase que reescreve a identidade a nível celular. O crescimento muitas vezes parece uma guerra silenciosa entre seu eu futuro e o passado que você ainda se sente obrigado a proteger. Mesmo quando você sonha maior, há uma lealdade sutil à sua dor, aos seus padrões, à identidade construída na sobrevivência. É por isso que a mudança estagna. Você visualiza o novo, mas seu sistema nervoso se apega ao familiar. Não porque é bom, mas porque é conhecido. E o desconhecido, mesmo quando bonito, parece inseguro. Há uma frase que encerra a negociação interna. Não estou mais negociando com quem eu costumava ser. Não envergonha o passado. Honra-o ao escolher não revivê-lo. É o momento em que você para de explicar seus limites. Você para de defender sua luta. Você para de diminuir sua expansão para se manter relacionável à sua história. Isso não é rejeição. É libertação. O antigo você era necessário. Mas agora, você está deixando a versão que prospera, que recebe, que cria, que anda livremente, assumir a liderança. Diga isso como uma porta se fechando. Diga isso como um suspiro se esvaindo. Não estou mais negociando com quem eu costumava ser. E sinta quem você é. Finalmente dê um passo à frente. As palavras não se manifestam. A identidade faz. Você disse as palavras, você visualizou, você esperou. Mas nada realmente muda até que seu "eu sou" se torne identidade, não desempenho. Neville Goddard disse: "Eu sou é Deus, o poder operante, não é poesia. Lei. Se falado como desejo, dissolve-se. Se falado como verdade, cria." Dr. Joe Vitale nos lembra: não são as palavras, é a energia por trás delas. Você manifesta não através do esforço, mas através da coerência. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você é enquanto quer. Este é o ponto de virada. O seu "eu sou" não é uma ferramenta. É a sua origem. Seu eu futuro chamando você de volta a alinhamento. Você não está tentando se tornar. Você está se lembrando. E como a semente, você não precisa gritar: "Eu sou uma árvore." Você carrega o projeto em silêncio e deixe suas raízes falarem. Está feito, porque agora você é.